muito bem-vinda a mais um episódio do Doutora Cláudia SSN Cast. É um podcast em que a gente bate um papo profundo sobre emagrecimento, saúde, especialmente da mulher que está entrando na menopausa ou já passou muito da menopausa. Nesse podcast você vai ver maneiras de emagrecer quantos quilos você quiser, manter uma saúde de ferro nessa fase da vida, sem precisar cortar tudo o que gosta da alimentação. Eu sou a doutora Cláudia Benevides, eu sou médica, nutróloga, e hoje eu trouxe um convidado super especial. Ele é médico cardiologista do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, CEO da clínica Dermacuore e também mentor de médicos do método Consultório Líder. Seja bem-vindo, Dr. Carlos Franklin. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Estou bastante honrado mesmo de estar aqui. Parabéns pelo seu projeto que ajuda tanta gente. Então, vamos... Que legal, muito bem. Gente, como você está vendo aí que vai ser um podcast com um papo super legal sobre cardiologia, saúde do coração na mulher, já comenta, já curte, já envia esse podcast para uma amiga, para a gente fazer aqui uma corrente do bem para chegar uma informação segura e de qualidade nas pessoas que você gosta e que você ama. Então, compartilhe esse podcast com uma amiga também. E, doutor Carlos, deixa eu perguntar, é verdade que na mulher que já está ali na fase do climatério, da menopausa, existe um risco cardiovascular maior de ter infarto e de ter AVC? É verdade. Essa é uma grande verdade. A mulher ela tem um risco menor do que o homem durante toda a vida até chegar à menopausa. Depois que ela atinge a menopausa, a gente pode depois explicar bem os motivos, mas depois que ela atinge a menopausa, o risco pode dobrar até em relação ao homem. E por que exatamente isso acontece? O principal motivo é a perda do hormônio protetor da mulher, né, o estrogênio. Então, o estrogênio ele é muito protetor para os vasos. Ele tem um efeito de dilatar os vasos, ele diminui também a viscosidade do sangue, além de um monte de efeitos sobre o metabolismo, né, diabetes, colesterol. E quando a mulher vai perdendo esse hormônio, ela vai perdendo esse fator protetor. E o risco dobra em relação ao homem. É um momento de muito alerta para a mulher na menopausa. E se a gente comparar, então, homens e mulheres até 40, 50 anos, o homem tem um risco maior de ter infarto, de ter AVC, de ter doenças cardiovasculares, cerebrovasculares. Exato. Isso. E aí, quando passa dessa fase da vida, a mulher, ela se equipara ou fica maior do que o homem? Ela fica até maior. É que, na verdade, a mulher ela tem os riscos clássicos, que todo mundo tem, de eventos vasculares. Então, pressão alta, diabetes, colesterol, cigarro. Esses são os riscos clássicos. Estresse que homens e mulheres têm. E a mulher também tem os riscos que são exclusivos da mulher. Então, doença hipertensiva da gravidez, diabetes da gravidez, síndrome do ovário policístico, menopausa. Esses são os riscos exclusivos. E ainda, agora a gente chega para os riscos emergentes da mulher, né? Que é a mulher inserida no mercado de trabalho, dona de casa, cuida dos filhos, papel importante no faturamento da família. Sim. Então a mulher ela já tinha os riscos clássicos e aí os exclusivos, e agora com os emergentes sobe muito o fator de risco para a mulher depois da menopausa com a perda do estrogênio. E aí eu até acredito que o público principal nosso aqui do podcast são justamente mulheres nessa faixa etária, né? Eu falo com mulheres que já estão na fase da menopausa, do climatério. A gente fala menopausa popularmente. Quando fala menopausa, a mulher já entende toda essa fase do climatério, na verdade, como a menopausa. Eu sempre gosto só de explicar que, tecnicamente, a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. E o período que antecede essa última menstruação e alguns anos depois, ou seja, alguns anos antes e alguns anos depois desse marco na vida da mulher, que é a última menstruação, é o climatério, né? Então, mas a gente chama de menopausa, que todo mundo entende popularmente, que é essa fase da vida, que pode ir ali entre os 40 até os 65 anos, é uma faixa muito longa na vida da mulher, em que ela lida com muitas dificuldades e muitas mudanças. Com essa perda aí do estrógeno, além do aumento do risco cardiovascular, que muitas vezes para ela é silencioso,
ela consegue enxergar que ela está ganhando mais peso, que ela está ganhando gordura abdominal, que ela está perdendo o formato, que era aquele formato de violão, cintura mais fina, quadril mais largo, para uma cintura mais larga, mais em forma de uma maçã, aumentando pochete. Isso ela consegue ver muito claramente. Dificuldade de dormir, calorão, ansiedade, mudança de humor. Mas não é tão claro para a mulher esse risco cardiológico, que muitas vezes ele está ali escondidinho. E quando ela percebe, é que já veio um infarto, já veio um AVC, já veio uma trombose, já veio uma doença mais grave. Mas, ao mesmo tempo, é quando eu me ponho no lugar dessa mulher, que na verdade eu estou, porque eu tenho 43 anos, estou no climatério, de fato. Estamos. Já entra num desespero, assim, tudo fica pior na vida da mulher nessa fase e não tem solução. O que eu vou fazer? Se naturalmente meu risco cardiovascular aumenta, não tem solução? Eu tô fadada a ter um infarto? Conta pra gente, o que essa mulher tem que fazer? Só pra gente não falar só do desespero, né? Vamos acalmar os corações, né? Isso, literalmente. Vamos acalmar esses corações. Na verdade, assim, você tocou num ponto muito importante, né? De lembrar que a menopausa, que a gente chama tudo de menopausa, né? Mas o climatério começa um pouco antes, né? E é nesse momento que antecede uma janela de oportunidade grande de você intervir para ajudar a mulher nos riscos cardiovasculares. A gente tem que focar nas coisas que a gente tem controle. Não adianta a gente focar. A perda hormonal vai acontecer, é uma bênção você envelhecer, entrar na menopausa e está tudo certo com isso. Genética também não está sob nosso controle, né? O envelhecimento em si. Mas tem muitas coisas que estão sob nosso controle e que são muito eficazes para o controle do risco cardiovascular. Como você bem disse, é traiçoeiro, porque muitos dos nossos fatores de risco são silenciosos, né? Pressão alta, colesterol, você não percebe. A queda do estrogênio você ainda pode perceber com outros sintomas vasomotores, né? Mas o resto você não percebe. Então a gente tem que focar no que está sob nosso controle. E o nosso controle está aí exatamente em lidar com todos os fatores de risco que são comuns aos homens e mulheres e que são de fato muito eficazes para a prevenção das doenças cardiovasculares. Então, não se desesperem, vai aumentar o seu risco, vai igualar, piorar um pouquinho em relação ao homem, mas tem um caminho, tem uma solução, e a solução normalmente está na prevenção. Isso, e saber lidar com essa fase de vida também. Que eu costumo falar bastante é que na vida da mulher, ela vai sendo preparada. Ela vem de uma fase de infância que a mãe cuidou, em que era bebê, que tinha que trocar a fralda, não sei o quê. Ali, quando ela era bebê, ela precisava de um cuidado que a mãe, a tia, quem cuidava dela, estava dando. Dali vai passando por uma fase escolar, que vai para a escola, volta para a escola, entra na fase da primeira menstruação, da menarca, né? A menopausa é a última menstruação, a menarca é a primeira menstruação, e ela vai aprendendo a lidar com cada fase da vida. Na adolescência, que vem a menstruação, ela tem que aprender a lidar com cólica, tomar remédio, usar absorvente, porque se ela deixar a natureza agir, ela vai ficar sangrando na rua por 5 dias. Sim. Mas ela aprendeu a lidar com isso. Ela aprendeu que se ela tem uma cólica, ela pode tomar um chazinho ou tomar um analgésico que compra na farmácia, porque alguém foi ensinando para ela a lidar com essa fase da vida. Depois, quando ela vai evoluindo e ali tem primeiras relações sexuais, casou, não quer ter filho, ela aprende como é que ela vai se proteger, se prevenir de ter uma gravidez indesejada. Sim. Então, ela foi aprendendo a lidar com cada fase da vida. E a menopausa, ela só é mais uma fase da vida que ela tem que aprender a lidar. Que ainda não é tão comum esse conhecimento, porque, na verdade, faz poucos anos que a gente tem uma longevidade tão grande, que a gente tem homens e mulheres vivendo bastante depois dos 50, dos 60, Sim. dos 70. E aí esse conhecimento, ele não tem tanto tempo que foi passado de geração em geração. Então, está dependendo basicamente da nossa geração, que está vindo de médico hoje, pegar o que a gente aprendeu através dos estudos científicos e mostrar, é uma fase que aumenta o risco? Pronto, essa é a realidade, a gente não pode... Vamos encarar. Isso, a gente não pode mentir em relação a isso. Aumenta o risco. Ok, mas tem solução? Tem, porque a gente já conseguiu mapear tudo que você pode fazer para
mitigar, para diminuir esse risco na vida da mulher também, e que ela entenda que é só mais uma fase que ela tem que lidar na vida dela, assim como ela aprendeu a lidar com as outras. Porque senão a mulher fica, ai, não tem solução. O pior, assim, que eu sinto, e eu me frustro muito, e aí eu até quero puxar esse trabalho que tu tem de mentorar médicos, orientar médicos, conduzir médicos, porque quando a gente conduz e ensina médicos, a gente está fazendo médicos melhores que vão multiplicar para várias pessoas. Até ano passado também eu treinava médicos bastante em emergência cardiológica, que é a CLS, a instrutora Boa. de ACLS. Mas quando a gente treina médicos, a gente consegue multiplicar. Mas qual é a minha frustração hoje com muitos médicos? Porque eu ouço isso das minhas alunas, das minhas seguidoras e das minhas pacientes, que elas vão em médico que fala, olha, menopausa é difícil, menopausa já era, menopausa é isso aí. Ah, se não puxar ferro e comer só folhinha, não tem jeito de emagrecer, não vai melhorar. Então, imprime um certo terrorismo / nível de dificuldade tão grande na vida daquela mulher que ela pensa que não tem solução. Então, a gente tem várias pontas aí a trabalhar. Então, eu já queria falar, ó, se teu médico fala que não tem jeito, pelo amor de Deus, muda de médico. Esse médico não tá bom para você continuar com ele te conduzindo. Não é bem assim, né? Não é? Porque tanto Com que a gente certeza. estuda e a gente consegue ver. E aí, você falou delas fazerem tudo dentro do possível. Eu acho isso muito legal, porque as pessoas gostam de se abraçar naquilo que não tem como mudar. Não tem como mudar se a mulher tem 40, 50 anos. Não tem. Ela não vai voltar a ter 20. Se ela tem 60, ela não vai voltar a ter 40. Isso é o que é a realidade. Se ela já entrou na menopausa, ela não vai voltar a ter o metabolismo de 20, de 30 anos. Então, tem coisas que a gente não pode mudar e tem coisas que a gente pode mudar. E dentro daquilo que ela pode mudar, o que você enxerga que seriam atitudes mais fáceis e possíveis para essa mulher na menopausa, ou básicas? Legal. Primeiro é interessante trazer essa capacidade de adaptação da mulher ao longo dos anos, né? Um jeito muito legal de enxergar que você trouxe aqui. Realmente, a gente está envelhecendo, né? Isso é de conhecimento de todos, a população está mais longeva, então a gente vai ter cada vez mais mulheres, né, na menopausa que vão ter que lidar com essa nova fase, capacidade de adaptação, sintomas vasomotores e os seus riscos. Isso é um fato. Triste saber que a gente ainda tem colegas que tiram essa esperança e deixam como se não tivesse solução. Não é, de fato, não é assim que funciona. Tem sim jeitos práticos, simples de se lidar e diminuir muito o seu risco cardiovascular com vida com qualidade, né? E o segredo, e revelando os segredos da longevidade aí, que não é nada muito complexo, é você cuidar de todos os pilares da saúde que são comprovadamente eficazes, né? Então, alimentação é um jeito muito eficaz de prevenção, atividade física, isso é o que todo mundo lembra. Mas às vezes as pessoas esquecem de colocar nesse mesmo prato aí sono, tão importante, é uma coisa que depende da gente, né? E tão importante como o controle de fatores de risco que trabalha na longevidade, saúde mental, que é um problemaço que a gente vive de forma geral e muito frequente na mulher da menopausa. Então o médico, né? É bom a gente trazer essa informação para pacientes, mas também para os médicos que tem que ter esse olhar olhar a mulher da menopausa com esse olhar diferenciado, olhar como um todo, né? Não tirar as esperanças, porque não existe isso. É muito possível você viver muito bem, com qualidade, prevenindo os riscos cardiovasculares, fazendo uma medicina preventiva bem eficaz, né? Cuidando desses pilares todos aí de forma eficaz do seu jeito. É bem possível. Sim, e quando a gente fala, e todo mundo fala, mas tá bom, eu já sei que tem que cuidar da alimentação, que tem que fazer atividade física. Os outros, né, questão de sono, gerenciamento de estresse, ansiedade, tabagismo. Hoje diminuiu muito o tabagismo, graças a Deus, mas aumentou muito a poluição do ar, né? Também. Que é um contraponto ali com o tabagismo também de risco. Mas eu vejo muitas mulheres falando, homens e mulheres, vamos ser honestos, né? Não é só mulher, mas falar, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, é muito caro alimentar saudável, é muito tempo para fazer comidas fitness e é caro e não sei o quê. E como é que tu enxerga isso hoje no teu consultório?
Alimentação é mais caro do que medicação? É mais caro do que tratar a doença? O mais caro é tratar a doença sempre, né? Prevenir é sempre mais simples, mais barato. Eu tenho uma visão bem clara sobre isso, porque quando você vai estudar as populações mais longevas do mundo, os velhinhos, como é que eles vivem mais e melhor, não tem lá nessas regiões os melhores remédios, os melhores médicos, os melhores hospitais, as melhores academias. Não estão lá. São pessoas que movem-se naturalmente, que cozinham, que andam a pé, que levam os filhos na escola, que convivem com a família. São pessoas que comem comida de verdade, né? Comidas de verdade. Não tem nada de grandes invenções, fitness, etc. É tudo coisa de verdade, esportes de verdade. Não fazem low carb, jejum Não tem o melhor hospital, não tem a cetogênica. dieta mais maluca, não tem sei lá, o pudim de chia da... Não é assim, né? E estão lá, vivem super bem, com qualidade, são as pessoas mais longevas do mundo. Tá na prática natural. É muito mais prático e barato você prevenir, muito mais eficaz prevenir doenças do que depois buscar tratá-las, né? Então esse é o caminho. Natural, saudável, o simples, bem feito, dá muito certo, funciona muito bem. E outra coisa, as pessoas também hoje, a gente está numa geração que não é geração de idade, eu acho que é a geração que a gente está vivendo, a tecnologia que a gente está vivendo, o consumo de informação que a gente está vivendo. Sim. A gente está numa fase de consumo de informação que são de vídeos muito rápidos, muito curtos. As principais redes sociais são vídeos ali de 1 minuto, em que a pessoa fica pulando de vídeo para vídeo. E aí ela quer a solução ali em 1 minuto. É o chá da erva tal. Eu dou muita dica, eu não sou contra isso, não. Eu dou, inclusive. Eu faço conteúdo rápido também de consumir. Tome o chá disso, daquilo, não sei o quê. Mas é isso isoladamente que vai te emagrecer? Obviamente não é. E aí tem um degrau ali do consumo que é muito maior, que é a solução mágica e rápida, através de procedimentos intervencionistas, como cirurgia bariátrica, balão, caneta emagrecedora, medicamento, que eu tenho colesterol alto. Várias vezes eu tive uma fase da minha vida, como quase todo médico que atendeu clínica geral. Então tinha uma fase da minha vida que eu atendi clínica geral. E muito paciente falava, e você deve ser comum no teu consultório, porque se no meu de clínica geral já era, mas já tinha paciente que chegava, meu colesterol tá alto, eu disse, então tem que mudar a alimentação, isso aqui, atividade... Não, eu não quero, me dá o remédio logo, porque eu prefiro tomar o remédio do que fazer atividade física. Eu prefiro tomar o remédio para poder comer tudo que eu quero. E as pessoas invertem o resultado, vamos dizer. A medicação, ela é uma pontinha lá em cima, que é para você usar quando aqui embaixo você já tentou e você já fez toda a base. Porque senão fica a base toda corroída, não vai dar certo. E você pode ter o maior dinheiro do mundo, ter a melhor condição. Eu tenho dinheiro para fazer cirurgia plástica aqui da cabeça aos pés, R$200 mil. Mas se você não comer bem, não cuidar do teu corpo, não priorizar a tua saúde com a base, dali a 1 ano você vai estar com 10, 15 quilos de novo. O ser humano é engraçado, né? O ser humano busca sempre atalhos para tudo, né? E no cuidado da saúde é sempre assim também. Eu com certeza ouço direto isso no consultório. Já ouvi essa triste frase várias vezes. E muitas vezes já vi até colegas que já nem deixam o paciente falar. Já prescrevem, não, toma remédio, não vai perder tempo com isso, vai demorar muito pra você... E tá totalmente invertido. Tá totalmente invertido. Você o famoso tapar o sol com peneiro ou tratar a ponta de um iceberg. Assim. Você tem que tratar a base, né? Porque as coisas não são sustentáveis desse jeito. Por que eu não emagreço? Eu sempre engordo novamente. Acho que esse remédio dá rebote. Não é o remédio que dá rebote. É que você não construiu uma estrutura, né, de conscientização. Então, é do ser humano buscar esse atalho o tempo todo. E eu sempre falo essa frase no consultório: não existe uma pílula mágica. A gente vai construir uma estrutura que vai trazer o resultado final. E se nesse meio do caminho a gente vê que não foi possível, que não, a gente pode pensar em algum remédio para associar. E você vai certamente, nesse cenário, precisar de bem menos remédio do que precisaria. E lembrar que o remédio tem um monte de efeito colateral também, interagem um com o outro. Quando você vê, você entra num ciclo de remédio para o colesterol, remédio para o diabetes, remédio para emagrecer, remédio para pressão, não controla, outro remédio para pressão, aí um interage com o outro, efeito colateral. E aí um remédio que você toma para uma coisa
desanda outra. Sim. Aí, remédio de colesterol mais popular dá dor muscular, dói a perna. Então, aí a pessoa vai lá e tá com uma dor muscular intensa por efeito colateral da medicação, aí fica mais sedentária. E aí o colesterol fica mais descompensado ainda. Eu costumo brincar que, assim, que o remédio ele é uma pílulazinha cheia de efeitos colaterais e um daqueles efeitos é o que a gente quer. Uhum. Que a gente quer de resultado. Então, lógico, você tem hora que não dá como evitar, né? Mas Sim. certamente, se você cuidar dos seus hábitos, né, trabalhar uma prevenção de forma eficaz, você vai precisar se você precisar, você vai precisar de menos remédio, vai sofrer menos com os efeitos colaterais e interações, né? E também, assim, não é... Eu não sou, de forma nenhuma, a pessoa que fala, ai, a indústria farmacêutica malvada, ai, ela é o terror, ela... De forma nenhuma. A tecnologia, inclusive no desenvolvimento de medicações, é o que permite a gente... Uma das coisas que permite a gente ter a longevidade que a gente tem hoje. Porque senão, estaria ainda pessoas morrendo com 20, 30 anos com uma infecção de pele, uma topada, uma celulite, infecções bobíssimas se não existisse antibiótico, por exemplo. E elas permitem também a gente tratar doenças graves. Por exemplo, paciente que tem um diabetes do tipo 1, que não tem produção de insulina, imagina se não existisse uma insulina fabricada num laboratório. Essa pessoa estaria fadada a morrer muito cedo. Sim. Por complicações de um diabetes descompensado, que não existiria jeito de compensar. Então, na verdade, são benefícios. O que a gente tem que usar é corretamente esse benefício. E usar para situações que são inesperadas, vamos dizer assim. Eu tenho 2 histórias assim na minha vida que são muito impactantes. Eu já fui obesa. Muito jovem, era magrinha. Até o final da faculdade, comecei a trabalhar, residência, estágio, trabalho, casamento, primeiro filho. E aí, em pouquíssimo tempo, eu pulei para 100 quilos. Na época que eu tinha 100 quilos, eu era diretora do hospital. Tinha feito MBA em Gestão de Saúde e tal. E comandava um grande hospital aqui na rede do ABC Paulista. Uhum. E estava naquela história de compensa tudo na comida. Enfim, aquele ciclo de autossabotagem / muitas coisas que a gente vai tendo para fazer e vai comendo as emoções, vai comendo as raivas, vai comendo os sentimentos e vai ganhando peso e vai ficando anestesiado. E aí eu tive uma apendicite, essa apendicite ela complicou porque eu estava obesa, dislipidêmica, hipertensa, mal controlada, minha pressão ficava 22, 21 de máxima, esteatose grau 3 e eu fui para UTI depois dessa internação. E aí quando eu acordei na UTI, meu filho mais velho tinha 1 ano e pouco, falei, cara, eu preciso mudar de vida, imagina se eu tivesse morrido agora. Meu filho não ia saber nada de mim, da minha história, o que ele é, mãe morreu. Sim. Quando eu era pequena. Eu falei, não quero isso. Não quero outra mulher criando meu filho. Eu não quero outra história. Quero uma história boa para ele contar de mim. E aí eu fui, mudei, emagreci, fiz a nutro. Então tem toda essa história. E isso foi em 2010. Faz tempo, né? Mas em 2000... E me prometi uma coisa quando eu tava na UTI. Eu disse, nunca mais eu vou passar por essa situação. Porque coisa ruim é você ser paciente na UTI. Nossa. É uma barulheira do caramba. É coisa apitando pra tudo quanto é lado. Super invadido, né? E aí é um paciente grave e fala do lado e você vê que tem uma pessoa grave e você fica ouvindo aquele atendimento, é um sentimento muito ruim. E fora a hiperexposição, porque os primeiros dias eu tinha que tomar banho no leito. Então imagina o que é você ficar exposta intimamente para alguém vir dar banho em você no leito, sendo que eu internei no hospital onde eu era diretora. Ou seja, eu era chefe de todo mundo que estava ali. Então foi uma super exposição emocional para mim. E eu me prometi, nunca mais eu vou vir para UTI para uma coisa que eu pudesse prevenir ou que fosse culpa minha. Não quero, isso não vai existir mais na minha vida. Eu nunca mais vou parar nesse lugar. Porque eu sabia que eu tinha ido para UTI, por quê? Porque eu tinha ignorado tudo que estava acontecendo na minha vida com ganho de peso e todas as doenças associadas que vieram muito rápido. Apesar de eu ser jovem, mas é porque eu ganhei, assim, se juntar a gravidez, que eu engordei 31 quilos, mais o que eu engordei antes e mais o que eu voltei a engordar depois da gravidez, foram 50 quilos em menos de 3 anos. Então, foi uma super sobrecarga para todo o meu sistema.
né? E aí, Então, quando pegou uma infecção... Exatamente, foi lá para baixo. E aí, em 2022, eu tive uma dissecção arterial de vertebral, que é, só explicando, né, que é uma artéria que passa do ladinho da coluna vertebral, daqui cervical, e comunica com as artérias do cérebro. Grave, fiquei 11 dias na UTI, em 2022. E não dava para ser cirúrgico, porque ela é uma artéria delicada, né, de acessar cirurgicamente, então eu tive que ficar de repouso, fiquei 7 dias sem poder sair do leito, em repouso, tomando corticóide dose altíssima, anticoagulante. E teve um dia lá que eu conferi as medicações, eram 22 medicações diferentes, num dia entre tudo e mais um pouco. Agora, imagina se eu tivesse hipertensa dislipidêmica. O meu corpo ele não conseguiria metabolizar nem o tanto de medicação que eu estava precisando tomar por algo inesperado. Mas eu saí dessa internação, saí bem, sem sequela. E naquele dia eu tive certeza que ter transformado a minha vida fez sentido e trabalhar falando sobre os riscos de você ser obeso, também, ou estar obesa, o quanto que isso é importante. Porque a gente literalmente não sabe quando vai acontecer uma coisa inesperada na nossa vida. Essa dissecção arterial que eu tive foi uma freada do carro, do Uber. Né? Uma bobagem. Foi uma freada brusca que meu pescoço foi para frente, foi para trás. E aí deu aquele rasguinho na artéria que abriu tudo. Eu tive a dissecção na extensão inteira ali de V2. Então... foi uma coisa boba, um acidente muito bobo, que foi uma freada. É comum isso acontecer, não fica desesperada, porque não é comum, tá? É raro. Mas eu tive um problema grave de saúde, mas meu corpo estava preparado. Preparado para aquela agressão. Meu corpo conseguiu metabolizar todo o tratamento que eu tive que passar. E aí eu tive certeza que é importante a gente falar disso que a gente vai vivendo e vai tolerando. Porque a pessoa que vai ganhando peso, vai ficando inflamada, colesterol, triglicérides, gordura no fígado, ela vai tolerando cada vez mais. E cada vez mais que ela passa no médico com um diagnóstico novo, ela tolera mais um, e ela tolera mais outro, e ela tolera mais outro. E o corpo dela não está preparado para uma situação inesperada. Que legal você ter tido um exemplo, uma coisa difícil que você passou, muito difícil, mas que serviu, né, para você, para um ensinamento e poder mais, não só o autocuidado, como depois transformar isso numa missão sua, né, de ajudar tantas pessoas que certamente você atinge e que não tinham essa noção, porque como você disse, muitas vezes é silencioso, você não percebe, você vai se adaptando e a obesidade tem muito disso, né, ela causa uma série de danos indiretos e muitas vezes você passa desapercebido, você lida com isso, você se acostuma com isso, né? Acho que um marco para o ser humano disso foi a pandemia. Eu, na época, trabalhava ainda num grande hospital aqui em São Paulo, no Sírio, e eu tinha essa curiosidade, sabe? Enquanto eu estava passando visita, em todo quarto, na época do Covid, todo quarto que eu entrava, eu fazia essa reflexão. E era dito e feito. Se tinha ali alguém internado por Covid, se estava internado na unidade que eu trabalhava, era uma unidade crítica, né? Se tinha alguém que estava na unidade crítica por Covid com menos de 40 anos, ou próximo aos 40, menos de 50, certamente, quase que 90% das vezes, era uma pessoa obesa. Ou tinha alguma imunossupressão, alguma deficiência de imunidade por alguma outra doença, um diabetes tipo 1, uma doença crônica, etc. Mas 90% das vezes ou mais, os jovens que foram acometidos pelo Covid de forma grave eram os obesos, o resto eram os idosos. E por que isso aconteceu? Porque a obesidade é uma doença inflamatória por si só, o copo já está ali, né, cheio de água, e quando você recebe uma agressão extra de alguma coisa muito inflamatória, como era o Covid, ou uma apendicite, por exemplo, né, transborda, e não toleraram, não é só por causa da questão de restrição respiratória, não era só isso. E, nossa, isso foi para quem soube interpretar dessa maneira, é um alerta muito importante, né? Uma doença não é estética, é saúde, né? E quando a gente está aqui falando, porque nós não somos médicos comuns de estar gravando um programa de 1 hora de informação e tudo. A maioria dos médicos comuns, eles estão lá atendendo, fazendo consultas de 10, de 15 minutos pelo convênio, quiçá de 20 minutos. Às vezes, quando você tem acesso num consultório particular, tem consultas de 40, de 1 minuto, de 1 hora, mas são consultas de médicos particulares
de valores altos e tudo. Mas na base da população, qual é a nossa realidade hoje de atendimento médico? SUS e convênio. São consultas muito rápidas, consultas que muitas vezes o colega médico, você até falou aqui, toma logo o remédio aqui, porque vai dar trabalho de eu explicar. Eu não vou ter tempo para poder. Eu não vou conseguir explicar tudo que eu tenho para explicar em 10 minutos, porque ou eu olho o exame, ou eu prescrevo a medicação. Então, a realidade da saúde hoje no Brasil é essa. Você vai no médico, você passa numa consulta muito rápida e você não tem acesso à informação profunda. E não vá achar que essa informação ela vai chegar de cartinha debaixo da tua porta em casa. Ela não vai. Você tem que vir buscar e, graças a Deus, hoje a gente tem profissionais. Quero agradecer mais uma vez, doutor Carlos, por você vir. A gente está gravando isso num sábado à tarde. Você está disponibilizando aqui 1 hora do teu tempo para a gente estar conversando sobre uma informação profunda de saúde. Então, aproveita, mulher, e não espera acontecer. Eu falo essa minha história e eu repito essa história porque eu te digo, eu não precisava ter passado pelo que eu passei para emagrecer. Eu não precisava ter vivido nada disso, principalmente da primeira internação, que foi muito difícil para mim entender que eu estava gravíssima, eu tinha 29 anos de idade quando eu internei a primeira vez. Foi muito difícil para mim encarar a realidade que eu podia não ver mais meu filho e nem pegar meu filho no colo. E eu ia morrer, ia acabar para mim, mas para ele não ia ter uma história de mãe na vida dele. Ia ficar uma sequela incrível. Então, não é só o que impacta na minha vida, é o quanto que as minhas decisões e a tua decisão impacta na vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus pais, dos teus irmãos, das pessoas que você ama. Então, não é só por você. E quando a gente está aqui falando essas coisas, é para você sair do lugar, para você fazer coisas diferentes. Não é para você esperar ter um infarto, AVC, uma sequela, ficar torta, perder uma perna por causa do diabetes, para começar a dizer, não, agora eu tenho que me cuidar. Não, comece hoje. Porque a gente tem estudos e estudos que são que mapeiam esses riscos pra gente. A gente não tira isso da nossa cabeça. A gente não tá... Eu falo que eu adoraria poder dizer, olha, como que você quiser, na hora que você quiser, faça, não, fique o dia inteiro no sofá, viva a vida que você quiser, que não tem problema. Adoraria, mas não é a verdade. Não é a verdade. Então, dê valor. Inclusive, eu queria até aproveitar e pedir para você comentar o que você já aprendeu, o que foi de novo que você viu aqui, qual foi o teu melhor aprendizado desse podcast até então. Até eu perguntar para o doutor Carlos, diante desses riscos que a gente já falou, quais são os riscos mais intensos ou as doenças mais comuns com sequelas ou consequências mais graves nessa mulher que está na menopausa e é uma mulher, vamos colocar assim, uma mulher que já se encontra em um estado mais grave ou mais crítico de atenção. É uma mulher com mais de 50, que já está mais do que 10 quilos acima do peso, deveria emagrecer pelo menos uns 10 quilos. Já tem alguma doença ou mais doenças associadas, colesterol, triglicérides, uma síndrome metabólica, esteatose hepática, teve sim ou não história de infarto, que muitas já tiveram, inclusive. Quais são as doenças nesse quadro de uma pessoa com uma situação mais extrema de saúde, em que ela já está vivendo doenças, mas são doenças, vamos dizer assim, controladas, mais leves, que ela vai tolerando de ano em ano, em consulta e consulta. O que pior pode acontecer? Quais são as doenças mais comuns e qual é o cenário para uma situação dessa? O cenário é o cenário que é o mais comum mesmo, que é a doença que mais mata no mundo até hoje, mais do que todos os cânceres, que é as doenças cardiovasculares mesmo. Então a gente está falando aqui de infarto e o AVC, o derrame. Que essas doenças, quando chega nesse o extremo, né? Você ter um infarto, ter um AVC, elas podem te levar a uma morte súbita, ou que às vezes é pior, te levar, né, se é que dá para dizer que é pior, mas te levar a sequelas gravíssimas daquilo. Então, o coração agredido por um infarto, ele pode ficar muito fraco. E o que a gente chama de insuficiência cardíaca, isso vai limitar muito a sua qualidade de vida, né? Vai depender de muitos tratamentos, remédios, etc. E chega-se ao extremo de precisar de transplante, muitas vezes. E o derrame, o AVC também, se você não tem um evento fatal,
pode trazer sequelas gravíssimas, que podem te deixar acamada, podem te deixar dependente dos seus filhos. E como a Cláudia disse, isso é uma coisa que eu falo muito também, você acaba deixando um legado para a família toda, né? Não é só sobre você mais. É sobre você e todos os seus familiares, seus filhos. Muda a vida de todo mundo essa situação. Então, o alerta é muito importante mesmo. E não é só sobre infarto e AVC, né? A gente está falando de cânceres também, que tem relação, né, com obesidade, demência, quadros osteoarticulares, musculares. Então, é um mundo de doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? Que tem relação direta com os nossos hábitos. E que a obesidade é o centro disso tudo muitas vezes, né? Você fica naquele ciclo ali, que de uma coisa puxa a outra. A obesidade atrapalha seu sono, que te dificulta mais em emagrecer. A obesidade te leva ao diabetes, aumenta a sua insulina, que te dificulta emagrecer. E você fica nesse roda-moinho e dificuldade de sair. Então é preciso buscar ajuda mesmo. E infelizmente, como a gente disse aqui, não é a realidade da maioria, né? Entra no consultório médico, o médico não consegue enxergar a mulher como um todo, os problemas sociais, os problemas familiares, a menopausa, os hormônios e os hábitos, não tem tempo, não pode falar sobre isso e acaba dando remédio, etc. Não que a gente não é contra remédio, tá, gente? Eu sou alopata, eu prescrevo muito remédio, mas infelizmente não é o melhor cenário para você tratar uma pessoa como um todo de forma integral, né? Essa questão do remédio sem mudar a base, eu gosto muito de usar analogias, assim, na explicação, essa didática de aula, e eu dou aula para pessoas não técnicas, não médicas, não da área de saúde, né? Então, eu dou aula para pessoas comuns, mulheres, geralmente acima dos 50 anos, que querem emagrecer. E eu acho surpreendente o quanto que a educação, que é um papel diferente do da consulta. Consulta é uma coisa, educação é outra coisa. Sim. Mas como a educação ela é tão poderosa que eu tenho inúmeras alunas que já emagreceram 20, 30 quilos. Eu tenho aluna de 40 quilos. Só com a orientação de educação. Não passaram em consulta, tiveram uma orientação educacional. Isso, entender o que é metabolismo, porque tem muita gente que xinga o metabolismo, mas não sabe nem o que é metabolismo. Sim. O metabolismo tá lento, tá parado, tá morto. E eu falo, gente, não existe metabolismo parado. Metabolismo parado é igual o caixão. Sim. Se teu metabolismo não funciona, você deveria estar morta. Então, ele funciona. Ele pode não estar funcionando do jeito que você quer. Ou gostaria. Mas a gente consegue ativar, porque ele está vivo. A gente consegue conduzir ele para um caminho diferente. Então, questão de educação, conceito, o que é metabolismo, o que é carboidrato, o que é proteína, porque às vezes é tão comum pra gente, mas a pessoa não sabe o que é carboidrato de boa qualidade, carboidrato, né? Carboidrato é vilão? Depende do horário, da quantidade, da associação, de qual tipo do carboidrato, que horas você come, com o que você come. Então, toda essa parte de educação, ela é responsável, dentro do meu programa, que é um programa de educação, a dar muito resultado para mulheres nessa faixa etária. Então, como é importante a educação em relação ao papel da consulta? Ele é um papel que se complementa. A educação não vai substituir uma consulta e a consulta não vai substituir a educação. E aí, nesse meu papel de educação, eu gosto de fazer analogias. A primeira grande analogia que eu falo é que o metabolismo é como se fosse uma grande máquina que a gente tem 2 botões para apertar quando a gente fala em emagrecer ou engordar. Tem o botão que engorda e tem o botão que emagrece. O botão que engorda eu chamo de botão vermelho do metabolismo, porque ele está travando o metabolismo, deixando o corpo em modo de sobrevivência. Então, essa inflamação causada pelo excesso de gordura ou doenças inflamatórias crônicas deixam o corpo mais em modo de defesa, que ele tenta se proteger. E uma das coisas que o corpo faz quando ele tenta se proteger é guardar gordura. Reter energia, né? Exatamente, reter energia. E o botão verde é o botão que emagrece. É aquele botão que você mostra para o corpo que você tem energia suficiente e não precisa ficar retendo informação. Então, tem esses 2 botões. Mas quando eu falo da medicação sem cuidar da base, sem desativar esse botão vermelho, por exemplo, que é o que está causando inflamação, né? Eu vim com uma medicação ou para emagrecer, ou vim uma medicação para controlar colesterol. É como se eu fosse querer passar... vamos supor que essa parede aqui fosse branca e tivesse toda mofada. E aí eu quero pintar a parede de branca, mas eu não tiro a infiltração, eu não limpo a parede, eu não lixo, eu vou lá e passo tinta branca. Vai ficar branca a parede, o quê? 5 minutos, 10 minutos de um dia pro outro. No outro dia, ela vai já... aparecer o que tem por trás.
Exatamente, então é isso. Não adianta a gente vir com medicação, com procedimento, com cirurgia plástica, com 1000 soluções, caras ou baratas que sejam, ou atalhos, se eu não mudo essa base. Não adianta passar tinta branca em cima da parede mofada. Então, eu repito isso porque senão fica com cara de que a gente não gosta de medicação. Muito pelo contrário. O que a gente defende é o uso adequado da medicação. A medicação como um complemento, a medicação como uma correção quando realmente você já está com uma base boa e ainda assim tem coisas que precisam ser corrigidas. Tem situações que são genéticas, por exemplo, triglicérides, não é? Tem nível, fala aí o nome da doença que é familiar. Hipertrigliceridemia familiar, hipercolesterolemia familiar, exatamente. Tem situações que não tem como ser. A pessoa é atleta, maratonista e o LDL, que é a micropartícula do colesterol lá mais agressiva, nas alturas, né? Isso é genético, não está sob nosso controle também. Tem que saber individualizar de caso para caso. E que forte, que poderosa essa sua missão de, através do ensino, né? De falar, atingir tantas pessoas e salvar vidas, né? Sim, é o nosso papel. É o nosso papel, eu te garanto que é o papel de qualquer médico, no consultório, no PS. É que se a gente olhar para a nossa realidade hoje, do que se tornou o atendimento de medicina no Brasil, não tem como a gente fugir dessa realidade. A maioria das pessoas tem acesso a esse tipo de medicina, que são 10, 15 minutos num consultório, quando você tem convênio. E eu falo que isso é um papel do médico atual, né? O médico de verdade como nós, assim, que tem boa formação, que pratica uma medicina séria, tem que assumir esse papel. De ocupar esse espaço de internet, de redes sociais, né, da mentorias, cursos, para poder levar a medicina de verdade, levar informações verdadeiras, o público precisa. Sim. Esse espaço sempre foi ocupado por um monte de conteúdos não verdadeiros, vamos dizer assim, cientificamente duvidosos. E é um papel nosso, médicos de verdade, ocupar esse espaço, porque isso salva a vida, isso é uma missão mesmo, eu também acho, eu enxergo dessa forma, é nossa missão. Sim, e agora a gente consegue usar, a gente consegue escalar muito mais, né? Consegue espalhar muito mais essa informação. E até aproveitando, porque parte da população olha pra gente assim, nossa, que médico malvadão, parou de atender o convênio e foi atender só particular. Entenda que a gente está levantando uma bandeira para dizer eu não quero me submeter a atender e ter responsabilidade sobre a vida de alguém em 10 minutos, em 15 minutos. Eu não vou estar salvando a vida de alguém. Eu posso não ter tempo nem de ler o exame direito, porque muitas vezes você pediu ali 30 exames diferentes, laboratoriais, você passa... E se tem um lá que você pulou a folha e não olhou, porque você está atendendo 40, 50 pacientes num dia a cada... É engraçado que a gente ainda é julgado por isso, né? De escolher esse caminho. Sim. Mas eu acho que é uma fase, as pessoas vão entendendo aos poucos. E entenda, olhe mais para o convênio com esse olhar mais chateado, porque o convênio ele está aqui puxando o médico para um atendimento de qualidade ruim e ele está aqui puxando o teu dinheiro para não te dar um atendimento de qualidade também, né? E não tá bom para ninguém, né? Não fica bom para ninguém, não fica bom para o médico, não fica bom para o paciente, nem para a operadora fica bom também, porque tem uma série de reclamações. E não cuida da saúde direito, porque trata só doença, não previne, não tem tempo. E o custo é maior. E acaba custando maior depois na outra ponta. Então não tá bom, esse sistema não tá bom para ninguém, né? Sim, só que a gente tem que levantar bandeiras de todos os lados. Sim. Você, como público final, paciente, pessoa interessada, cliente, seja qual o papel que você queira se colocar, mas a pessoa que recebe o serviço, você também tem que dizer, não, eu quero uma medicina diferente, eu quero uma informação diferente, eu quero um jeito de entender o que acontece com o meu corpo. Até porque muitas vezes eu tenho certeza que você já foi no médico, que você ficou em dúvida com a consulta, saiu com uma prescrição de lá, que era uma prescrição adequada, que tinha que tomar aquela medicação, mas como você não conseguiu conversar direito com o médico, o que você fez? Não tomou o remédio. Não seguiu, né? Não conecta. O médico que não conecta não consegue ter a adesão, né? E aí é ruim para a tua saúde, porque você não criou uma relação de confiança e não tomou a medicação. Nossa, quantas vezes, então eu tô lembrando das minhas rotinas de consulta, quantas vezes, porque eu na clínica fazia muita
consulta de rotina para exame de rotina. Sim. E a pessoa volta, eu vim fazer exame de rotina e suspendi todos os meus remédios. Tem 10 dias. Parei, porque eu já vinha fazer exame, né? Eu parei para fazer os exames para ver como é que tá. Ainda quando é 10 dias é bom, pior se parou há 6 meses. Nossa, é um desespero, né? É um desespero. E aí todo esse papel que a gente faz, ele é educacional nesse sentido. Muito bom. Até para te orientar a necessidade de uma boa consulta, de tirar dúvida, não sair. Não deixe de tomar a medicação sem falar com o teu médico. Não mude a dosagem da medicação. Não pare para fazer exame se o teu médico não disse tem que parar. Não saia com essas dúvidas da consulta. Mas busque informação também numa fonte boa, de qualidade. Isso que eu ia falar agora. Busque informações externas também. Isso. E tenha cuidado. Eu também falo, esse papel para mim é importante. Se é puxando ou não sardinha para o meu lado, porque eu sou uma pessoa boa, tecnicamente formada. O Dr. Carlos está aqui comigo também, Porque nesse mundo de internet, todo mundo pega um celular e pode gravar conteúdo. Muitas vezes, quem está gravando conteúdo sobre saúde, te dando orientação sobre coisas que você tem que fazer com o teu corpo, nunca sentou num banco de faculdade para estudar uma aula de anatomia que seja. Sim. Então, tenha cuidado também de quem você pega a informação para colocar hábitos na tua vida. Ao mesmo tempo que é muito bom o médico de verdade estar aparecendo e trazendo informações que salvam vidas, como você faz com o seu trabalho, tem que tomar cuidado com que tipo de informação que a gente pega, porque tem muita gente de informação duvidosa trazendo conteúdos duvidosos. Então, se preocupar bastante de que fonte que você está extraindo suas informações. E tem gente no outro extremo, que nem informação tem. Sim. A pessoa tá ali com boa vontade, tá, gente? Eu não tô dizendo que é de má índole, nada. Mas muitas vezes tem uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento. E vai lá, compartilha um diário. Tá aqui a minha dieta. Sim. Tá aqui minha alimentação. Eu tô fazendo chá XYZ. Tô tomando essa fórmula aqui. E aí começa a compartilhar e influenciar que as pessoas usem exatamente aquilo que a pessoa está usando. Não é uma influência só de motivação. Ela buscou o caminho dela para emagrecer, então eu vou buscar o meu caminho para emagrecer. Não, eu quero fazer o que ela está fazendo. Então tem que ter cuidado com isso, porque aquela pessoa é a vivência dela. Ela não tem responsabilidade sobre a vida de nenhuma outra. As coisas têm que ser vistas de formas individuais, né? Cada um tem um ser, né? Uhum. E não dá para você generalizar o que dá certo para um, nem sempre dá certo para todos, né? Precisa saber olhar direitinho com porque se deu certo para ela, será que vai dar certo para você? Não necessariamente, né? Uhum. Sim, com certeza. E conta um pouco de quem é o Dr. Carlos, pessoa, além do médico. Dr. Carlos, além do médico, tem uma vida bastante agitada. O Dr. Carlos é casado, eu tenho 3 filhos, meninos. E eu sou um apaixonado pela vida, pelo esporte. Eu gosto muito, pratico muito esporte. E prezo muito por isso. Prezo muito por ter tempo de qualidade com a família. Eu sou um cara bem família, assim. E prezo muito por isso. Luto muito para isso, para conquistar o meu tempo e ter essa disponibilidade para curtir as coisas que eu gosto. Essa é a minha vida. E tenho meu trabalho como médico, cardiologista, né, de consultório. E esse papel agora de médico, mentor de médicos, para ajudar os médicos a construírem seus consultórios, se tornarem empresários. Que legal. E os meninos, nome e idade? A gente tem o Matheus, que está com 12. Me corrija se eu errar, hein? São muitos... É bom que a mulher tá aqui, na conferência. Isso. A gente tem o Matheus de 12, que é o mais velho. A gente tem o Rafinha, de 11, acabou de fazer 11. E o nosso caçulinho, o Rodrigo, de 5. E a gente tem uma cachorrinha agora também. Como se não bastasse, a gente conquistou uma cachorrinha. Provavelmente a pedido dos meninos, não? E da mãe também. Um pouquinho de pressão da mãe. Ganhou mais um filhote aí pra cuidar, tomar de conta. Mas é bom. Isso é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Na verdade, sou do ABC também. Sou de lá, de Santo André. E depois vim para São Paulo na faculdade. Casei e fiquei aqui desde a época da faculdade. Que legal. Eu sou meio importada, né? Eu sou do extremo norte do país. Eu sou paraense. E aí vim fazer especialização e acabei ficando aqui. Região metropolitana de São Paulo. Não... A gente chega aqui, a gente parece que gruda, né? Não consegue mais ir embora. Né? As coisas vão acontecendo, né? E aí você vai
É muito doido, mas é gostoso, né? É gostoso. E a gente trazer esses nossos valores de vida, os nossos propósitos, porque hoje tudo que a gente faz na nossa... a gente não consegue desconectar. Nós não somos seres humanos diferentes. Eu não sou uma pessoa no trabalho e sou outra pessoa completamente na minha vida pessoal, familiar. Não dá, né? A gente troca esses valores, né? Meus valores pessoais, eles vão para a condução da minha profissão e vice-versa também. Aquilo que tem a minha profissão, normalmente eu trago para minha vida pessoal. Por isso que dá certo. Porque é verdadeiro, é genuíno, por isso que dá certo, né? Quando você tenta ser uma pessoa que você não é, fica insustentável, né? Fica. A longo prazo não dá, né? É. E a gente tem que ter, eu também falo que tem que ter muita coerência, né? Entre o que a gente fala e o que a gente faz. Eu falo aqui muito do emagrecimento sem neura, sem deixar de comer o que gosta, porque isso é uma coisa que eu vivo na minha vida. E a alimentação é tão social, é gostoso viajar, uma festa, um aniversário, e aí você olhar para um brigadeiro, para um doce e falar, ai meu Deus, que veneno, não posso. Sim. Então, eu acho, isso é um conceito meu. Uma bandeira, né? Isso. E aí, eu jamais vou proibir para alguém uma coisa que eu não proíbo para mim na minha vida. Então, a gente tem que ter coerência e integridade, né? Muito entre legal. O que a gente faz e o que a gente fala. Né? Sem dúvida, muito legal isso. Fala para os outros fazerem conecta, também. né? Quando você traz a sua realidade, você é essa pessoa, mas conecta com os outros, por isso que dá certo. Você tá dando tão certo, você tá tendo tantos resultados. Que bom. E ajuda as mulheres aí a se inspirarem, emagrecerem e aprenderem sobre os seus próprios corpos. Tem coisa que não dá pra gente delegar, né? Não tem coisa que é a gente que tem que fazer. Ainda não existe, pode existir daqui a alguns anos, mas ainda não existe uma máquina que você põe lá a moedinha e ela malha por você e o resultado vai vir pro teu corpo. Acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Às vezes um chip, alguma coisa muito tecnológica, né? Seu Elon Musk, por favor, invente um negócio desse. Mas, por enquanto, não existe. Então, De tem preferência, me avise antes pra eu ficar sócio, né? Não tem como eu comer lá na minha casa o que eu como e o resultado ir parar lá na tua, não tem. Então, né? Então, a gente... Tem coisas que a gente ainda é responsável 100%. Temos que assumir essa responsabilidade, com certeza. É o primeiro passo. Exatamente. Então, compartilha com a gente as tuas redes sociais, onde as minhas meninas aqui podem te encontrar, ver teu conteúdo, te achar. Bacana. A rede social que eu mais uso é o Instagram, que é @dr, né? drcarlosneto.oficial. Então, drcarlosneto.oficial. Eu uso bastante o Instagram para comunicação com o público médico, que é uma atividade-chave minha. E a clínica Dermacuore, que a gente atende em São Paulo e faz telemedicina pro Brasil inteiro. Ah, que legal. Essa parte da tecnologia da telemedicina também é maravilhosa, ajuda né? muito. Que a gente consegue chegar Facilita em todos muito, os lugares. É. Perfeito. Bacana. E aí, pra gente, última perguntinha desse podcast. Uma coisa que essa mulher tem que fazer para melhorar a saúde dela do coração, prevenir ou melhorar se ela já está nessa situação mais crítica ou se ela não está, mas está vendo, se eu não fizer nada, eu posso chegar nesse caso aí mais crítico. A primeira coisa que ela tem que priorizar, assim, uma única coisa... Eu sei que não existe uma única coisa, né? Eu tô fazendo uma pergunta muito capciosa difícil, aqui. Mas uma das coisas, assim, por onde ela pode começar? Pronto, por onde ela pode começar? Eu acho que o primeiro passo para você cuidar da sua saúde é autoconhecimento. Acho que se eu fosse resumir em uma palavra para tentar, né? Porque não é fácil, são muitas coisas, muitas variáveis, especialmente falando de saúde cardiovascular, eu acho que é autoconhecimento. A hora que você tiver isso com muita clareza, se entender mesmo como um todo, você vai começar a seguir caminhos certos, buscar as pessoas corretas para cuidar de todos os pilares que te levam a ter uma vida mais saudável, mais longeva. Porque viver é bom com qualidade, né? Sim, com certeza absoluta. E para mulher com mais de 40 anos é importante lembrar da suplementação de colágeno para melhorar a qualidade da pele, não ter medo de ter um emagrecimento com flacidez e eu tenho o apoio e parceria da Nutrosup, que tem um colágeno que é bombado, vamos dizer assim, com resveratrol, antioxidante, componentes anti-inflamatórios. E para você que é minha seguidora aqui, a gente tem sempre desconto aqui na descrição. Vai ter o link do colágeno e você pode fazer a tua compra com desconto. Sempre tem um desconto especial, diferente para você que entra por aqui. E só lembrando que você pode comprar aonde você quiser. Que aqui é só uma sugestão. Se você quiser
usar desse benefício e dessa parceria do desconto. É um colágeno que eu conheço a formulação, ela tem todos esses benefícios aí e é ótima para a saúde, principalmente no emagrecimento da menopausa. Você, quando alia nutrientes básicos, por exemplo, o colágeno, ele não se fixa em nenhum lugar sem vitamina C, por exemplo, e esse colágeno tem a vitamina C. Então, só para dar um exemplo. Então, independente de ter um colágeno que a suplementação é focada na pele, vamos supor, só o fato de você ter a composição de micronutrientes, né, que são vitaminas e minerais, fazem com que o colágeno consiga se fixar no lugar onde ele tem que fixar. E aí já estimula através de uma suplementação e de uma alimentação de boa qualidade para que cada colágeno vá ocupar o seu lugar. Gente, viu que conteúdo maravilhoso? E se você não curtiu ainda, pelo amor de Deus, mulher, curte, comenta, escreve. Se você não escreveu ainda teu aprendizado desse podcast, escreve aqui, manda para uma amiga que precisa ouvir coisas que a gente falou aqui, que quanto mais gente ao teu redor estiver vivendo o que você vive, querendo o que você quer, vai ficar mais fácil para você fazer uma mudança de vida. Então, compartilha com a amiga e eu te encontro no próximo episódio. Obrigada, Dr. Carlos. Obrigado, foi ótimo. Beijo, até mais.